pessoal, nós estamos aqui num grande podcast do Maná e eu trouxe 3 convidados incríveis. Se uma pessoa pode ter 3 braços direitos, eu tenho 3 braços direitos e eles estão aqui. Então conosco estão a Bianca, é isso, Bianca? Nada como uma menina do lado de uma menina, né? E aqui temos o nosso querido Thiago Madrigar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Que nada mais, nada menos é o nosso coordenador pedagógico no Maná. E temos aqui o Igor, nosso coordenador técnico, o cara do hardware. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E para estrear esse podcast, o que nós fizemos? Nós demos a eles a seguinte missão: perguntas sobre o Maná. E começamos agora. Maná Podcast. Bom, professora, a gente gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você e como é ser líder do ecossistema Maná. Mas começou com a difícil? Bom, eu acho que ser líder é sempre uma grande missão em qualquer lugar que você esteja, porque você precisa principalmente pensar em quem está com você. Eu acho que é a primeira coisa, assim, como é que essa pessoa vai crescer, como é que essa pessoa vai se sentir bem, como é que essa pessoa vai estar animada. E só tem uma maneira da gente ser líder, né? Só tem uma maneira da gente conhecer o caminho, é fazer o caminho. Então, todo dia, ser líder é um aprendizado do Maná, e todo dia tem uma novidade, e todo dia tem uma coisa nova, e todo dia tem um desafio novo, e todo dia tem um testemunho novo. Então, eu acho que isso traz uma vibração, assim, traz uma energia, traz um propósito, traz um sentimento, né, de pôr o mundo em ação, de dominar o mundo. Eu acho que isso é muito bom e eu já vejo claramente quantos líderes a gente formou com esse mesmo propósito, com esse mesmo espírito. É desafiador porque no Brasil você conseguir financiamento, conseguir prestígio, oportunidades, portas abertas, né, é uma coisa um pouco complexa. E também, quanto mais você cresce, mais as pessoas acham que tua vida está de boa. Na verdade, tuas oportunidades estão maiores, mas as tuas dificuldades também estão maiores. Então, eu acho que um dos grandes desafios da liderança hoje é não se importar muito com o que as pessoas acham, né? Mas fazer o que o seu coração acredita que vai dar certo. Sei bem? Professor, eu vi que a senhora falou ali sobre crescimento, né? Que quanto mais, o grupo está crescendo muito, né? A gente vê que muitas pessoas sabem, ouvem falar do Maná, mas eu acho que muita gente não sabe dos primórdios, né? Como que surgiu o grupo, né? A senhora podia falar um pouquinho pra gente? Tá, a gente tem várias versões, né, gente? O Maná hoje ele é um movimento, a gente não está enquadrado nem como ecossistema, nem como projeto, nem como teia, né, de pessoas. Eu acho que a gente é mais um movimento. E tem 2 origens aí. A mais recente é que na turma de engenharia, onde eu estava ministrando aula, os meninos tinham um certo conforto e viam os problemas do país como uma paisagem geográfica, né? Tipo, não é comigo, tá ali, acontece, ai que dó, mas eu não faço nada. E aí um dia eu resolvi, disse assim, não, quer saber, vamos fazer uma ação para eles darem uma encontrada com o real. Aí eu falei, vou fazer aí um negócio de arrecadar alimentos e a gente vai distribuir na favela e no lixão. E eles foram desafiados, eles não podiam comprar com o próprio dinheiro, eles tinham que buscar. E foi muito massa, porque um dia eu cheguei na universidade e eles estavam pedindo no sinal. Olha, eu podia estar fazendo um vírus, eu podia estar atrapalhando o seu sistema, mas eu vim aqui te pedir uma ajuda. Eu achei aquilo fantástico, porque tinha alunos de doutorado, alunos de mestrado, alunos de graduação fazendo aquele movimento. Preparamos tudo, enchemos 15 combis e partiu o lixão. E eu achando que eu ia mostrar o mundo para os alunos. Quando chegou no lixão, obviamente sem planejamento, obviamente foi uma loucura, obviamente aquele cheiro eu nunca vou esquecer, aquelas pessoas eu nunca vou esquecer, aquela cena eu nunca vou esquecer. E eu vi que eu mesma não sabia nadinha de nada. Eu já estava em crescimento na carreira como cientista, já tinha feito um bom trabalho como engenheira. E ali com os meninos, a gente saiu, ninguém falava nada. Nem os motoristas da Kombi. Todo mundo estava animado, na ida voltou todo mundo assim, realmente impactado. E a gente percebeu que dar a comida é legal, mas a gente precisava achar um caminho para aquilo acontecer de uma forma mais dinâmica, né, mais apropriada. E aí
a gente decidiu começar a fazer esses cursos, né? Oferecer essas coisas, em especial oferecer para as pessoas autoestima. Eu acho que o que falta muito hoje ao jovem, à mulher, ao indígena, aos afros, né? As pessoas falta isso, saber que elas podem, né? E eu acho que o Maná é esse movimento de dizer o seguinte: olha, você pode, a gente está aqui para te apoiar. Se você não acredita em você, a gente acredita. Então, essa é a versão mais recente do Maná. E é interessante que o Maná, ele não está na ação que ele executa, ele está nas pessoas. Se você tirar as pessoas, ou se você não tiver as pessoas com aquele coração na causa, você não tem Maná. Então é muito interessante isso. Não é a ação, é a pessoa. E uma vez que a pessoa assiste aquilo, vê aquilo, sente aquela energia, ela quer estar lá. Né? E isso é muito legal. A outra origem é que quando eu era pequena, eu morava em Cianorte, moro em Cianorte, né? Até por isso. E passava um verdureiro lá na frente da minha casa, não tinha biblioteca, não tinha nada, eu aprendi a ler com 4 anos, eu queria muito ler. Aí dentro da Kombi tinha brócolis, repolho, mas me interessava era o chocolate. E no chocolate tinha um tag que contava, enfim, várias histórias. Teve a história da Laika, né, que foi lançada no espaço, e ninguém tinha buscado a Laika. Eu falei, não, peraí. Perguntei assim, o que precisa? Aí minha mãe, esquece. Perguntava para todo mundo, olha, você é mulher, isso não é para mulher, isso não é para menina. E engenharia é uma coisa que nunca você vai conseguir fazer. E para ser cientista, nossa, olha, tem que morar longe de Cianorte e tal. Nossa, todas as pessoas que eu contava esse sonho, todos... Eu tinha um coach muito negativo, assim. Eu falei, não, vocês se preparem. E na rua da minha casa só tinha menina. Então, que esperança eu tinha de ver alguém buscar a Laika? Zero esperança, só tinha menina. E eu dizia assim, um dia eu vou ter um filho homem. Ó, vai chamar Laranja, não sei porquê. Eu vou ter uma Kombi, igual a do verdureiro. E eu vou ser cientista. E isso cresceu comigo. Quando eu me tornei cientista, tive um growing na carreira, em especial quando eu já tinha o Maná, eu fui a Boston junto com algumas cientistas e lá eu entendi, eu disse, não, meu lugar não é numa grande cidade, meu lugar é voltar lá e dizer não só para as meninas, mas para os meninos, para os alunos de graduação, de pós-graduação, que eles podem ser o que eles quiserem ser. Daí o Maná ganhou força, sabe? Porque até então ele tinha, eu mesma não tinha muita fé em mim, né? Não tinha muito, assim, você acreditar muito em você. Aí eu acho que ele empoderou dessa forma, rampou, né? Tracionou com esse entendimento aí de que a gente precisa contar para as pessoas que elas podem. Tá? Eu acho que as travas que nós temos, elas têm que sair todas, porque somos nós mesmos que deixamos as pessoas colocarem e a gente mesmo coloca. Professora, quando você menciona que o Maná ele é um movimento e as pessoas pesquisam no Facebook ou no Instagram e encontram ali muitas atividades em locais diferentes acontecendo, ora com alunos, ora com professores, ora com pessoas da parte administrativa da escola. Só que o Maná, nós entendemos que ele é mais do que isso. Ele atua em diversos eixos. Eu acho que seria bem legal você pontuar para os telespectadores, a galera que está acompanhando, e descobrir um pouquinho mais o Maná para entender como que ele funciona nos eixos do ensino, da pesquisa, da extensão, da internacionalização. Eu acho que dá para fazer um geral. Tá. Hoje a gente fala muito inovação, mas o Maná, essencialmente, ele foi um grupo de pesquisa, ele é um grupo de pesquisa. Vocês são todos doutorandos, né? Então, quem move o Maná são os doutorandos, os mestrandos, os alunos de graduação. Então, essencialmente, o Maná consegue se movimentar, consegue credibilidade, porque ele é um grande grupo de pesquisa. Então, nós hoje somos o grupo que mais publica em internet dos drones. Nós somos um grupo altamente capacitado em hardware, né? Nós fazemos grafenos e borofenos. Então, assim, o que as pessoas não sabem, Thiago, não veem na gente, é a força que a gente tem como pesquisa no interior do Paraná. Porque nós estamos numa universidade jovem, com 54 anos, num lado do Brasil que, né, tem poucas capitais, nós estamos mais próximos do Paraguai, nós estamos mais próximos de outras fronteiras do que da capital.
E eu acho que essa força de você fazer pesquisa no interior, isso dá muita força para você entender que você pode fazer o que você quiser fazer. E aí o Maná tem esse movimento de extensão junto com as escolas, né? Então a aproximação da universidade com a escola é muito forte, é de uma força, de uma grandeza, não só para a escola, que recebe um apoio, a criança que enxerga o universitário, o mestrando, o doutorando, ela começa a pensar o futuro. Não é só a oficina de robótica, não é só a oficina de internet dos drones, não é o pensamento computacional, é o fato dela ver ali o futuro. Né? O aluno de graduação é o mais legal, porque é pouco, né? O passo é pouco para ela se sentir de uma universidade. Então, a extensão, ela conta para a criança que ela pode ser o que ela quiser, que a UEM está aberta e várias universidades do interior estão abertas, ela não precisa achar que ela não vai ser nada, que é de graça. Porque as crianças muitas vezes não sabem que a universidade é de graça, que tem uma coleção de cursos. Né? Embora a gente esteja ensinando robótica, internet dos drones, pensamento computacional, ela pode escolher ser o que ela quiser. E ela, quando chegar na universidade para ser enfermeira, para ser pedagoga, ela já vem com tecnologia, sem medo, né? E para nós, vamos colocar os alunos de graduação, do primeiro e do segundo ano, nos cursos de engenharia e computação. A evasão é muito alta, porque para o aluno se entender como gente dentro de disciplinas muito complexas, que mexe ele é quando a gente fala assim, você nem ser nosso bolsista, ele fala, mas não sei nada, eu estou no primeiro ano. Daí a gente fala, mas a gente quer escolher as pessoas que querem crescer. E quando eles vão à escola, eu acho que esses meninos também, eles ganham uma envergadura, assim, eles têm uma força que vem do saber que estão fazendo alguma coisa, né? Que estão dando significado ao fato de estarem na universidade. Então, esse encontro, ele é muito grande na extensão, tá? E a gente tem o ensino, porque quando a gente está lá, a gente tem que preparar o nosso bolsista, nós mesmos, para encarar o fato de que a gente está capacitando, que a gente está ensinando no contraturno, não só o estudante como o professor, e muitas vezes não só estudante e professor, mas como o GAECO, né? Como vários outros atores que participam do Maná. Quem nos pede e quem aproxima é saudado com o Maná. Então essa força é muito grande, nos é muito caro isso, né? Esse movimento de engajamento com pessoas. Então a gente tem a pesquisa, o ensino e a extensão, que são um tripé das universidades, mas nós fomos além. A gente acrescentou a isso a inovação, porque depois vou cutucar a Bianca aqui sobre inovação. A gente acrescentou os soft skills, porque ninguém se treina para ser gente boa, ninguém, né? A pessoa está treinando muito o hard skills, mas os soft skills a gente não pergunta muito. E a gente fez a difusão científica, a gente gosta de tornar um ambiente exponencial, uma praça, um banco, um museu, uma escola, uma prefeitura, a delegacia do GAECO, então uma tribo indígena. Então o Maná ele conseguiu ter essa capilaridade 5D e mais a difusão científica, né? Então eu acho que assim, essencialmente, Thiago, eu gostaria que nós fôssemos reconhecidos como um grupo de pesquisa que vai para a sociedade com tudo, sabe? Tanto nos nossos resultados de pesquisa, que são fantásticos, que já estão entregues à sociedade bem rápido, como nessa questão da gente pegar todo o resultado de vocês, todos os doutorandos aqui, pessoal do Maná, eles são desafiados a fazer um produto simples que conte o que é a tese dele para a escola. Isso eu acho muito massa. Então, nós somos um grupo de pesquisa muito forte, com um coração valente. Eu acho que eu posso só colocar um parênteses, né, nessa fala da professora, em uma ação que resume boa parte do que aconteceu. O ano passado nós tivemos uma ação que aconteceu dentro de várias escolas de Maringá e da região, onde nós levamos um tema sobre o Dia da Luz, o Dia Internacional da Luz. É um fato comemorado mundialmente e nós tínhamos essa missão de ir para o colégio, de levar uma pesquisa de ponta para que eles pudessem conhecer e participar. E naquele contexto, o Igor tá aqui, ele nos ajudou muito com esse projeto. Nós levamos um experimento chamado Li-Fi.
Igor, só faz uma explicação rápida para a galera o que é o Li-Fi. Então, o Li-Fi, na verdade, ele é uma tecnologia não tão recente, porque basicamente a fibra ótica ela trabalha nesse princípio do Li-Fi, mas a ideia é você transmitir dados via luz. Então, nesse ambiente que a gente estaria aqui, a gente poderia ter, né, a conexão sendo provida pelas lâmpadas que estão iluminando o ambiente. Então, por exemplo, você ia mandar um WhatsApp e você não ia ter um roteador ou algo do gênero aqui disponível, né? A própria luz, o celular comunicaria com a luz e a luz mandaria também o sinal. Então, Perfeito. você fazia essa troca de dados. E nesse contexto, nós levamos o Li-Fi para dentro das escolas, levamos um experimento, explicamos para os alunos, contextualizamos, trabalhamos a inovação também nesse dia, e eles puderam, através de exemplos práticos, descobrir como que os dados trafegavam através da luz. E foi uma ação que envolveu uma pesquisa de ponta, ou seja, publicação de alto impacto, envolveu um experimento, envolveu a própria extensão, que é você ir para o colégio, e a recepção disso das crianças, dos professores, era assim, cara, mas eu nunca ouvi falar do Li-Fi. Eu só já ouvi falar do Wi-Fi. O Wi-Fi tem aqui no colégio, tem lá na minha casa, mas essa pesquisa eu nunca vi. E você levar uma tecnologia nova, uma tecnologia exponencial, que é o que o Maná atua muito bem, para eles, né, foi uma experiência muito rica, todo mundo sai ganhando, né? Então eu acho que contextualiza bem. E você ajuda a explicar o Wi-Fi. Porque quando você mostra o Wi-Fi, você mostra, ele sabe que em algum lugar, né, o Igor, vem essa transmissão tem que acontecer de algum aparelho, de algum lugar. E é legal do Li-Fi porque o Igor, ele foi aprimorando, né? O Igor foi fazendo um modelo novo. Hoje a gente tem um kit, né, de Li-Fi para levar e vários outros kits, né, para levar para escolas Sim. públicas. O Li-Fi é bem... Eu acho que, na verdade, não somente o Li-Fi, mas como qualquer outro kit que a gente desenvolve, ele é meio que feito e montado para plantar uma sementinha lá na cabeça da criança, né? Principalmente quando vai para a parte das escolas, porque elas ficam intrigadas em cada vez mais descobrir como que aquilo funciona, né? E isso faz com que, tipo, elas vão querendo se interessar cada vez mais, vão aprendendo, a gente vai auxiliando e elas vão vendo que não é um bicho de 7 cabeças, apesar que quanto mais complexo, realmente vai ficar complexo de desenvolver, mas o start não é um bicho de 7 cabeças, igual na robótica ou qualquer outro meio, né? E o hardware ajuda, né, do Igor? Acho que ajuda essa... Como que o hardware ajuda a criança? Assim, só resumindo aí a fala toda. Ela ajuda, acho que pensar como resolver o problema de fato, entender como as coisas funcionam. Muita gente não sabe de fato como funcionam os equipamentos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Como o micro-ondas, como o celular, como a tela do celular consegue identificar que a gente está clicando nela e identificar que é ali, essa parte, né, que a gente está selecionando. Então, tipo, quando a gente chega a isso e fala para as crianças, elas nunca pararam para pensar como que funcionaria. É como se fosse a questão, vou fazer um parênteses aqui, uma associação, né, muita gente não vai gostar, principalmente quem é da área de hard, mas é como se fosse a questão do leite, né, você sempre tem a caixinha do leite ali pronta. E muitas crianças não sabem de fato de onde realmente vem o leite, né? Como que aquilo chega na tua mesa, né? E como qualquer outro produto. O hard é mais ou menos a mesma coisa. Hoje em dia está tão popularizado, né? Você tem um celular na sua mão e ninguém sabe como que funciona, por exemplo, o Wi-Fi, a detecção do touch aqui, ou como que os itens se comportam lá dentro para tudo funcionar de fato, né? Isso vai gerando cada vez mais, quando a gente vai abrindo essas questões, apresentando o funcionamento, e falando, né, sobre o assunto, elas vão querendo cada vez mais entender como que funcionam, até mesmo na parte de jogos, né? A gente tem o setor de jogos aqui no Maná, mas, tipo assim, no momento que a gente vai e fala do jogo e como que aquele personagem deve, né, na parte por trás, como que faz para ele se movimentar e funcionar, isso abre um pensamento ali na criança. Nossa, eu nunca parei para pensar como que isso faria para funcionar de fato. Isso vai fazendo ela querer aprender, querer cada vez mais ir atrás, e às vezes ela mesma vai correndo atrás da solução, né? O que eu acho legal é que não são só as crianças, a gente vê que os adultos nesses lugares, gente, eles tomam uma força para entender. E o que eu acho legal também é que essa criança, por mais que ela não venha para uma rotina de hardware ao longo da vida escolar,
ela vai saber comprar um computador, né? Ela vai saber fazer boas escolhas do ponto de vista de hardware, comprar um notebook, ela sabe o que é uma memória RAM, ela vai saber várias coisas que ela não teria condições de pensar sobre, ou o que é, sem ter experimentado, né? Eu acho que o hardware, ele é essa parte mesmo sinestésica que a gente fala, né? O fato de você pegar e fazer funcionar um LED, né? Exatamente. E muitas vezes, quando você faz algo simples funcionar, tipo, você mesmo fez aquilo, você fica impressionado, né? Porque você fala, nossa, como é que, né? Primeira vez que eu acendi um LED com um microcontrolador, fiz piscar, eu falei, nossa, que legal. Isso aconteceu comigo você também. Você fica parado olhando aquilo. Você fica... Eu falo que a gente fica daí, gente, testando até quebrar. Porque assim, você fica cada vez mais ousado, eu acho. Isso casa muito com a história dos soft skills. Porque toda a história no Maná, ele tem as verticais, né? Que é a internet dos drones, internet das coisas, próteses biônicas, inteligência artificial, jogos, metaverso, várias verticais. A gente escolhe sempre um conjunto delas, né? Quando eu falo em verticais, eu falo que tem um grupo, um doutorando, buscando soluções do ponto de vista de pesquisa de alta qualidade nessas áreas, né? Mas a gente sempre tem as transversais, que fazem parte do nosso universo aqui. A gente colocou o pensamento computacional como uma transversal, porque saber pensar, o pensamento científico, porque a gente é uma escola de cientistas, então saber fazer ciência, buscar essa fonte. A gente tem muito lá a popularização da ciência, a educação 5.0, e a gente tem inovação, né, Bianca? E como que a inovação encaixa nisso tudo? Qual que é o benefício da gente, como o Maná faz, ensinar, apresentar a inovação, desafiar a criança na inovação desde os primeiros anos escolares até a academia da terceira idade. A inovação, ela tá no nosso dia a dia, isso é inegável, né? Então, a inovação hoje, nas escolas, principalmente nas escolas, ela desenvolve o pensamento científico, o pensamento crítico, ela desenvolve a criatividade nos alunos, ela desenvolve a colaboração entre os amigos, né? Hoje, a inovação, ela tá tanto nas escolas desde o ensino fundamental, ela tem que estar lá. E está com a gente também, como doutorandos. A gente tem que estar o tempo todo inovando. A gente, como doutorando, fazer nossa tese, tem que ter inovação. O professor, dentro da sala de aula, ele tem que inovar para a aula ser legal, para a aula ser diferente, para a aula ser dinâmica, né? E não ser somente mais uma aula. O mestrando tem que estar na dissertação dele, a inovação. Então, assim, o empreendedor, né, o empresário, ele tem que estar o tempo todo inovando no mercado. Então, assim, se a gente for colocar... A inovação está em tudo, né, inovação. E é muito importante, voltando ao ponto das escolas, o aluno saber o que é um Canvas. Saber apresentar a ideia dele, independente de qual a ideia. Às vezes é uma apresentação simples da sala de aula e ele saber o que é um pitch. É extremamente importante. Quais são os pontos ideais para se desenvolver um pitch, apresentar a sua ideia. E a gente faz isso de uma maneira tão interessante, porque quando você vai ensinar uma criança, um adolescente, como é que faz um pitch, você fala assim pra menina, tu vai sair de casa e você tem que fazer um discurso assim, rápido, preciso, dinâmico pra tua mãe, pros teus pais, e eles vão deixar você sair sem fazer uma pergunta. Então, todas as informações que seus pais precisam tem que estar naquele pitch. Você vai vender aquela ideia de que você vai sair, vai fazer tudo certinho e vai chegar em segurança, né? E essa é uma coisa que o Maná faz bem, aproximar as ferramentas de inovação da vida da criança, do adolescente, do adulto, né? Inovar todo dia, até a gente está tendo um grupo de residentes, a gente vai falar sobre isso, inovar na maneira de pensar, de se enxergar, né? Não é só um grande invento ou um novo processo, um novo produto. Para nós, a inovação é diária, né? É diária, tem que estar ali o tempo todo. Porque se não tiver inovação, é a mesmice, né? Tudo fica na mesma situação. Então, a inovação está aí para abrir um futuro melhor para essas crianças e elas entenderam que, de fato, é importante mesmo para estar aí para o mercado de trabalho ou qualquer ramo que elas queiram estar seguindo. Um ponto interessante que a gente estava até conversando esses dias, né? Que tudo, querendo ou não, acaba na inovação, né? Todas as nossas áreas, porque a gente ensina, tipo, robótica, internet das coisas, jogos, internet dos drones, e tudo isso a gente
se junta e acaba indo para a área da inovação, que é onde ela vai, de fato, pensar como que ela pode usar essas tecnologias para ela empreender, né, e pensar no futuro dela mesma. Esse negócio é legal, pensar o futuro, que eu acho que a gente mais desafia as crianças é pensar o futuro, que é o que o cientista faz, né? A gente pensa o futuro, a gente busca descobrir uma paixão, uma área que você tenha paixão, seja artes, a gente vai falar um pouquinho também das altas habilidades, né? Tem pessoas com altas habilidades em artes e fazem uso da computação para isso, fazem uso da tecnologia para isso. Então, assim, é gostoso você apresentar a tecnologia para as pessoas nesse movimento do Maná, levá-las a empoderar-se, né, a se sentirem, a estarem engajadas no ecossistema, pensarem o seu futuro, entenderem que elas podem, né, que seja lá o que tenha acontecido na vida delas, familiar ou profissional, já foi. Agora é focar, olhar para o futuro, pensar cientificamente, que eu acho legal esse negócio de pensar cientificamente, que você dá uma olhada por tudo assim e fala, acho que aqui vai, né? Vou testar essa solução e se der errado, vou testar outra. E se der errado, vou testar outra. Que é uma das coisas da inovação. Sim. Né? Errar é aprendizado. É né? o aprendizado, exatamente. Que até algumas frases que falam na inovação que se você não aceitar o seu erro, você não vai para frente. Então o erro faz parte do processo, né? Costuma dizer que é o pivotar, né, também, mudar de ideia para essa não deu certo, não vamos desistir, vamos só mudar e ir para frente. E é importante, porque senão as pessoas, as crianças, sejam lá como for, elas ficam paradas no erro. Sim. Ficam ruminando aquilo, trazendo aquilo como um conceito, como um diploma, né? Eu sou um perdedor, eu sou um que errou, né? Muitas vezes as palavras também, muitas vezes dos professores, dos pais também ajudam, né? Nessa consolidação, nessa trava emocional que acontece. E o Maná, ele tem apresentado um conceito que eu acho fantástico, que é o conceito de excelência, né? O seu aluno que tira 10... o cara é quase perfeito, né? Que legal, ótimo, né? Ele conseguiu superar o seu aluno que tirou 8. Mas o que é interessante é que o seu aluno excelente é aquele que fez de tudo, estudou, se dedicou, foi, buscou, né? Tirou 7, mas para mim esse menino é 10, né? Ele é excelente, ele fez o vigor completo, ele deu tudo de si. E o interessante do Maná é que ele tem esse olhar para as pessoas que você vê que elas têm algumas limitações, problemas, não têm tempo, trabalham, mas elas estão ali com o coração na causa, elas estão no conceito de excelência, elas estão no propósito. E a pessoa se sente importante no Maná na tarefa que ela estiver fazendo, né? E é tão interessante que a gente vê os olhinhos, né? Às vezes a pessoa vê a gente na liderança, a gente vê que ela quer ser um líder do Maná. Aí só dá essa percebida, vem. Aí quando chega, né, Bianca, é fácil ser líder do Maná? Tem os seus desafios, né? Como todo lugar tem. Então E assim, a gente acaba tendo um olhar muito especial para todas as fatias da sociedade, para todas as pessoas. O nosso olhar assim, muito gostoso para o professor de escola pública. Todos nós aqui somos apaixonados pelos professores de escolas públicas, todos nós somos apaixonados pelos alunos de graduação. A gente vê todo o futuro que tem ali, né? A gente se vê muito no dia a dia deles, naquela coisa de muitas vezes agradar a gente, né? Ver a nossa aprovação. E a gente vê isso também no nosso trabalho com indígenas, né? Isso, o Maná começou há um certo tempo atrás a atuar no contexto dos povos indígenas, onde nós conseguimos ir visitá-los e também levar um pouco de tecnologia, mas com muito respeito, de uma forma também, né, abraçando parte da cultura deles. E aqui em Maringá, onde o Maná se situa agora, nós temos uma associação, onde nessa associação temos ali diversos povos, né, indígenas, e ali o Maná consegue executar algumas ações. Nós levamos internet dos drones e também nós executamos bootcamps, e os bootcamps têm uma particularidade de serem imersivos. É aquela imersão que nós fazemos durante 2 horas, ou 2 dias, ou 1 semana, e a partir dessa experiência, eles conhecem o outro lado, eles entendem ali o que dá para explorar, o que dá para ser feito, e de uma forma muito respeitosa, porque cada povo tem as suas particularidades.
Então nós entendemos que às vezes precisa de um consentimento, às vezes precisa de uma autorização, às vezes existem ali pessoas que observam antes do que vai acontecer para dar essa liberdade, né, para aquele aluno, para aquele membro que vai estar atuando. Então, foi muito legal a experiência que a gente executou em um bootcamp recente lá. Levamos drones e a primeira impressão deles, né, era ficar olhando o drone, mas daqui a pouco nós já estávamos trabalhando o pensamento crítico, a resolução de problemas de forma muito, muito simples, das ações deles do dia a dia, né? Então, a gente sempre trazia para o campo deles e falava, uma ação que vocês executam lá no campo, qual que é? Aí a criança ou adolescente falava assim, nós todo dia vamos lá, a gente observa se tem alguma praga, se tem alguma coisa acontecendo, e a gente hidrata a plantinha e tal. Então, no contexto deles, eles falavam o que eles faziam. E a gente sempre colocava as pitadas das tecnologias. E se nós pudéssemos fazer isso com um drone? Você acha que daria certo? E aí eles começam, então, talvez. E aí eles começam a perceber que existe um além, existe um porquê aprender, um porquê estar ali, naquela oficina, naquele bootcamp. Então, isso tem sido muito legal, né? Porque é um aprendizado para nós, né? Porque a gente, olha, uma coisa que eu acho muito interessante do Maná, a gente faz tudo com o coração. Porque a gente é desafiado, vamos para a tribo indígena? Vamos fazer no museu? Vamos fazer na praça? Vamos. Então, assim, ao longo desses episódios do podcast, vocês vão conhecer muitas pessoas interessantes do Maná e muitas pessoas que querem vir para o Maná, estão sendo convidadas. A ideia do podcast é desmistificar, é mostrar, né, que a gente é muito livre e que a gente é muito aberto e que a nossa paixão são pessoas, né? Como cientistas, a gente faz tudo para melhorar o mundo. A gente está a serviço da vida. E enquanto essas grandes descobertas e desenvolvimentos científicos, borofenos e grafenos, eles não estão assim ainda à disposição da sociedade, eles estarão como hoje o Wi-Fi está, a gente quer que as pessoas venham, né? Que as pessoas se sintam, que as pessoas tenham essa oportunidade, e a gente aprende muito. Em especial, Thiago, eu olho para os alunos de outras graduações da UEM, que muitas vezes recorrem a nós, precisam de soluções muito simples de hardware, né, Igor? E essas pessoas ainda estão precisando, os cursos de graduação ainda precisam dessa atualização, precisam de ter um espaço dentro da universidade onde elas possam buscar esse socorro em hardware e software, né? Então eu acho interessante que o Maná ele também tem esse viés de acolher a comunidade dentro e fora da UEM para ajudá-los a buscar soluções. No caso do GAECO, né, e da TecnoSpeed, de algumas empresas que estão conosco aqui, onde o Maná faz esse conjunto de arcabouço de qualidade de pesquisa, de resultado de pesquisa, já vai aplicando rapidamente no problema que está apresentado para a gente, né? Isso é muito legal. Nós temos orgulho de dizer que hoje no país nós temos uma plataforma de IoT que atende muito bem, né? Eu tenho o maior orgulho e eu não estou puxando saco. A gente tem uma plataforma de IoT que foi muito pensada, muito projetada para duas coisas em essencial. Ela faz a terceira. A primeira é ensinar a internet das coisas de uma maneira simples e abrangente, com todas as tecnologias naquele conjunto, naquela família de nós, né? É brasileiro, né? É feito por nós. E também é um elemento que o Igor vai explicar um pouco, que ajuda na prototipação, né? Às vezes a pessoa quer fazer precisa fazer uma solução, né? Fala um pouquinho aí, Igor, e ela consegue... Então, na verdade, essa placa, igual a senhora comentou, ela pode ser utilizada em basicamente qualquer projeto, e principalmente na área de prototipação, porque ela já vem com 3 tipos de tecnologia de transmissão de dados, que isso auxilia o desenvolvedor, né, quem está projetando, o projetista, a encontrar a melhor solução. Porque às vezes ele fica naquilo, né, será que eu uso Bluetooth? Será que eu uso Wi-Fi? Eu preciso enviar um dado muito longe, será que esse dado que eu quero enviar vai ser possível enviar com LoRa, que tem as suas peculiaridades? Então essa placa, que é chamada Manauí, ela vem já com essas 3 tecnologias embarcadas, além também de ter 2 sensores já nela. Ela tem um giroscópio, um acelerômetro,
que é o mesmo, ele está embutido no mesmo sensor, mas também tem um sensor de temperatura, pressão e umidade. Então ela auxilia muito desde o ensino, você aprender a usar esses sensores, essas tecnologias, como também na hora que você está desenvolvendo um produto, um protótipo, a entender qual que vai te atender melhor na prática de fato, não somente vendo os requisitos da tecnologia. Muitas vezes você acaba usando uma tecnologia que às vezes tem um consumo de energia alto, ou tem muitos recursos, mas você usa o mínimo de recursos que aquela tecnologia tem a oferecer, né? Então você conseguiria economizar no seu produto, no seu protótipo, usando uma outra que também iria te atender. E você falou de temperatura, umidade, falou de acelerômetro, a gente entende que é aceleração, giroscópio é para... Eu sei, tá, gente? Tô perguntando para vocês O saberem. giroscópio é mais ou menos como o helicóptero funciona para direção, né? Então, o helicóptero, de fato, ele é um giroscópio ali, a parte da hélice. Então, é para você saber no celular, por exemplo, em que momento você está inclinando para qual lado. Então, você tem o eixo Z, Y, né? O eixo cartesiano. E a gente fez, então, um simulador, né, de internet dos drones com esse princípio, né? Fez. Era basicamente um joystick, que a gente chamava, né? Então, conforme você movimentava ele, como qualquer lado, né, você via na tela o drone se movimentando. Então, por exemplo, era para simular o controle de um drone a mão livre, né? A gente diz isso. Então, você ia movimentando e você ia vendo o resultado na tela em tempo real. Então, foi muito usado isso na internet dos drones, né, Madrigal? Madrigal aplicou muito esse conceito com os alunos, né? E... Porque na internet dos drones, a gente não tem só o drone, a gente tem todo um roteiro, né? Que inclui jogos que as crianças aprendem a desviar de obstáculos, conceitos básicos, né, de drones, a colaboração entre os drones, isso a gente puxa os soft skills, né, Thiago? Eu posso citar um exemplo, né, que o Igor menciona da placa do Wi-Fi, do Manauí, onde ele desenvolveu e tem diversos componentes. O Maná tem um protótipo chamado Maná Green Life, onde o aluno descobre o hardware, ele descobre o que é o acelerômetro, ele descobre para que é o medidor de temperatura, e nós conseguimos transformar isso também com a pegada do software. Então ele descobre o hardware, descobre o software, e ele consegue programar uma planta, e essa planta tem características emocionais. Então a plantinha pode sentir sede, a plantinha pode sentir calor, frio e dar o feedback, por exemplo, no celular do aluno. Então ele aprende o hardware, ele aprende o software, ele consegue programar a plantinha, então ele consegue até dar uma característica, uma emoção para ela, deixar a planta mais dramática, mais histérica. E ele aprende e ele aprende também a fazer aplicativos. Então, Exato. assim, tem toda uma sequência, um arcabouço enorme, dependendo da idade escolar, ou se é um adulto, né, dependendo do nível de conhecimento, pode crescer o que ele vai fazer, né, a escala dele de conhecimento com esse exemplo do Green Life, né? Exato. É muito Voltando a um ponto dos kits, né, que a gente desenvolve aqui no ecossistema Maná, para a gente estar levando nas escolas, entregando para os professores, é que é muito legal, é que nossos kits é pensado desde o começo para ser replicáveis. Né? Não é um kit difícil de fazer, ou um kit difícil de obter para a escola. E um custo acessível. Um custo acessível, porque a gente quer que o professor e que os alunos repliquem esses kits, que eles tenham nas escolas deles. E aí a gente pode citar assim, quando chegou a pandemia, nós aqui no Maná, nós fazemos marmitas, né? Para quem não sabe, a turma do hardware é conhecido como marmiteiro, que a gente tá sempre com alguma coisa, uma marmita, uma Tupperware, cheia de coisas dentro, né? E antes da pandemia, nós fizemos alguns kits, nós trabalhávamos dessa forma, levando kits para as escolas públicas, porque nós não tínhamos espaço para receber os alunos aqui na universidade. Tínhamos pouco espaço até para os mestrandos e doutorandos, então nós começamos a enviar os kits para as escolas públicas. Quando veio a pandemia, isso ficou muito forte para nós. A gente entendeu também que fazer de cada casa uma garagem era tudo, né? Porque o fato da criança poder levar para casa um kit e usar esse kit, chamar o amigo, chamar o pai, chamar a mãe e se apresentar como um maker dentro de casa, isso também é fantástico, né? Então, Aquela parte que a senhora comentou, que é fazer parte
Isso. daquilo, né? Tá numa Sentir rede. parte. Eu sou cientista do Maná, tá aqui, vem aqui. E ajuda muito na popularização para os vizinhos, muitas vezes num contexto de vulnerabilidade social, a criança poder apresentar esse kit, o professor ter o kit mais rápido, não depender de uma compra pública, né? Ter um aluno de graduação que vai lá desembaraçar para ele. Então, os kits delivery de tecnologia, os KDTs do Maná, acho que é uma grande sacada que a gente teve e gente, um grande movimento, porque aqui todo mundo quer fazer um KDT. Então, todo mundo é chamado o tempo todo a pensar num kit fácil, que seja assim, que possa ser replicável, que possa ser entregue. E nesse viés, a gente acabou tendo aqui um projeto de prótese biônica, feita com impressora 3D, para acolher as crianças que tiveram membros amputados até a chegada da prótese definitiva, oficial, profissional, ela poder ter uma prótese modelada para ela, impressa para ela, e ela poder se sentir biônica até a chegada, né? Então, o fato dela ser parte do Maná, por isso, a gente participou do Health Business Summit, e a gente até ficou entre os classificados por conta dessa ideia. A gente acho que só perdeu, porque a gente falou que a gente não ia cobrar, né, para isso, que a ideia era fazer, que qualquer parceiro nosso no Brasil inteiro pudesse imprimir na 3D e entregar, né? E é uma coisa legal de ver, né, Igor, a mãozinha, né, uma coisa que faz sucesso. Chama muita atenção, né? Principalmente nas exposições. A prótese, de fato, é aquele momento que a gente falou anteriormente que chama a curiosidade do aluno querer saber como que aquela mão funciona, porque ele vê, mas ele não sabe como é que é por dentro dela. Não sabe, será que é um motor em cada dedo? Como que é a estrutura, né? O hardware, a placa, os motores que tem ali dentro. Então isso chama muita atenção e também é um dos objetos, né, que a gente usa para ensinar também, né, de fato, e instigar essa curiosidade dos alunos nas escolas para aprender sobre a tecnologia. E parte desse projeto foi desenvolvido por um aluno de iniciação científica do Maná, né? Um aluno de iniciação científica da engenharia elétrica que está indo para Portugal, porque nós fazemos o quê, Thiago? O que nós gostamos de fazer? Internacionalização. Então, de todos os vieses que nós temos aí, a gente fica muito mostrando para as crianças nas escolas públicas e para os nossos alunos de graduação, de mestrado, doutorado, que o mundo é mundo e que você pode fazer a internacionalização daqui, né? O inbound, né? Aqui dentro, quando você escuta uma música, quando você lê um livro em inglês, quando você assiste um filme, isso é internacionalização. Agora, sair para uma experiência internacional é um friozinho na barriga muito bom de sentir e que a gente quer que todo mundo sinta, né? O Paraná tem alguns programas, né? Ganhando o Mundo, agora vai ter um Ganhando o Mundo da Ciência para os alunos de graduação. É uma iniciativa da Fundação Araucária e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, então uma coisa bem legal. E o Maná, ele é esse arrebanhador de crianças, de jovens que queiram ir, né? E a gente fala, o mundo é seu e nós estamos aqui. Se der alguma coisa, a gente está pronto, né? E que eu acho legal de lembrar aqui, pessoal, que me ocorreu, é que o Maná não é só a UEM, né? Muito interessante a gente colocar isso aqui. A UEM tem muitas universidades, né? Junto conosco. Então, a gente começou como UEM, mas a gente tem o Instituto Federal do Paraná, Paranavaí, a gente tem a UTF-PR de Campo Mourão, nós temos a Universidade Federal do Paraná, Jandaia do Sul, a gente tem uma coleção, Unicentro, Unespar. Então, nossa, a gente também faz questão de dizer isso, né? Nós não somos uma universidade, nós somos uma coleção de instituições, inclusive, vou pegar no coração do Thiago agora, a Rainha da Paz, que é um trabalho incrível que a gente tem, né, com a professora Thaís. Só colocando um pouco para vocês, pessoal, o Maná, ele tem também um trabalho com deficientes visuais, o Igor vai falar um pouquinho sobre o Maná Access, e a gente tem um trabalho com o pessoal da vulnerabilidade social, que está no nosso coração, né, oportunizar isso, o aprendizado emocional, né, assim, não tem como, o fofurômetro não tem, explode, né, naquele lugar, né, Thiago? É uma experiência nova também para nós, né? Esse trabalho, ele mexe com a gente, porque as crianças que ali estão, os adolescentes que ali estão,
Se a gente parássemos para pensar, eles nem deveriam estar ali por N fatores. A associação, ela recebe esses jovens com vulnerabilidades, muitas vezes com os pais que nem ali estão mais em casa, né? Em um determinado momento lá, um dos alunos falou: professor, eu posso ir embora mais cedo, porque meu pai está saindo de uma instituição, né? Ou seja, ele estava retido ali e era o momento do encontro. Então, nós que estamos ali, a gente conhece uma outra realidade. Então, muitos ali recebem cestas básicas, muitos ali estão em uma situação realmente muito complicada. E quando nós estamos ali também com esse propósito de levar tecnologias, mas também falar para eles do futuro, falar para eles assim, existe um norte aí, existe competências e habilidades que podem ser trabalhadas para melhorar o futuro dessa criança, desse adolescente, que nós Essa entendemos situação assim, acontece, mas o teu futuro te pertence, Exato. né? Eu acho que... E o fato deles serem vistos, gente, como cientistas, é a coisa mais linda do mundo. Eles fizeram um hino pra gente, né? Foi. Eles fizeram uma música, o Maná fez um desafio de arte e computação, e a gente tava esperando, pessoal, quando a gente fez esse desafio de arte e computação, que as crianças fossem fazer com o lixo eletrônico, né? As esculturas, tudo. Qual foi a nossa surpresa, Igor? Quando nós descobrimos verdadeiras esculturas com hardware. Exatamente. Não foi isso? Foi. E uma mais incrível que a outra, né? Eu e o Madagar que tava conversando na época, tinha umas ali que a gente pensou, nossa, como é que conseguiram pensar em fazer isso daqui? E o legal é como eles usaram também vários equipamentos que eram sucatas, que não iam ser mais utilizados, né? Eles conseguiram arrumar alguns equipamentos, principalmente drives de CDs que estavam, né? E conseguiram acionar os motores e fazer a escultura se movimentar, algo impressionante, assim, ficou muito legal mesmo. E a gente se sentiu muito orgulhoso desse time, né? Porque muitas vezes eles nos veem como super-heróis, como, né, os líderes, mas na verdade o nosso aprendizado com essa galera é fantástico, né? Com a Rainha da Paz, com os indígenas, com o pessoal de altas habilidades, né? Que é uma paixão que a gente tem. Eu vou falar pedir para o Igor falar um pouco do Access, né? Que foi um dispositivo que a gente fez para ajudar os professores no ensino-aprendizagem de deficientes visuais. A gente ganhou alguns prêmios até com esse desafio. Eu tive a oportunidade de auxiliar, né, no desenvolvimento desse trabalho, que era o trabalho de mestrado de um aluno aqui do Maná, né, o Alisson. E é um protótipo bem interessante, porque a nossa ideia inicial, na verdade, era fazer algo menor, mais parecido com a escrita do Braille, né? Só para contextualizar o que é esse Maná Access, ele é uma mesa com vários pinos, e esses pinos eles sobem e descem para formar figuras geométricas ou alguma outra figura, né? Como a gente fez em uma escala maior, por causa da nossa limitação de hardware que a gente tinha na época, os pinos eles eram grandes, por assim dizer, então a gente não conseguiria fazer de fato a escrita do Braille para ele passar a mão somente com o dedo, ele tinha que colocar a mão inteira em cima desses pinos, né? Então ele foi muito usado para ensinar grafos, que é uma matéria da ciência da computação, e que era representado esses grafos nessa mesa com diversos pinos. Então é uma mesa que, igual a senhora comentou, ganhou alguns prêmios com ela, né? Também ganhou a melhor dissertação, se eu não me engano. Uma das melhores dissertações, selo de inovação, estava lá entre os melhores, né? E é muito legal você ver um trabalho de mestrado do Maná, vários trabalhos de mestrado e doutorado do Maná, eles acabam tendo esse reconhecimento social, de inovação. E a gente, para chegar onde a gente chegou, são 24 anos. Acho que é importante dizer isso, né? É uma marcha que a gente tem manás que nunca são ex-manás. A gente tem poucos ex-manás, porque desde os primeiros até agora, eles estão no grupo, né? Tem pessoas que entraram lá em 2000 como alunos de graduação, aí fizeram mestrado no Maná, doutorado no Maná, são orientadores hoje no Maná. É muito gostoso você ver que é uma família. A gente conhece o Lian, não é mesmo? E a gente vê os namoros, os casamentos, as famílias que chegam, tá, gente? Então, não vou falar nada não, mas a gente tem muito orgulho, né, de ser um lugar também de acolhimento, de família, de bem-estar. A gente pensa muito no bem-estar, no bem-viver. E para isso, a gente dá aula de felicidade.
né? Uma das coisas que a gente mais fez na pandemia, acho que foram com 200 lives de felicidade. Uma delas teve 8.000 acessos, né? Em que a gente falou do básico, muda o seu jeito de pensar, torna a sua vida mais leve. Ninguém nasce pronto, né? As pessoas têm que se fazer. E se você nascer com super talento para jogar futebol, mas se você não treinar, ou se você não for um cara gente boa na sua equipe, você não vai fazer um grande jogo, né? Então tem que treinar. A maratona não é que você olha o cara correndo lá na maratona de São Silvestre, aquilo ali nem é o final, né? Tem toda uma história ali de preparação e a mente ela tem que ser preparada. O que você pensa é mais importante do que o seu currículo, do que você tem no bolso, no banco. Como você pensa é a maneira como você vê o mundo, é como você se enxerga, a maneira como você enxerga os outros. E a gente tem que aprender a pensar. Então, a nossa disciplina de felicidade, de soft skills, é uma disciplina na UEM, mas é uma disciplina também em Harvard, Yale, Berkeley, em várias universidades do mundo, inclusive na Unicamp agora temos essa disciplina também. E é uma maneira de pensar, respirar, né? Eu falo que a gente responde com a cabeça e não com o fígado, porque quando tu tem uma situação de estresse, você fica, né? Aquela coisa, o cortisol toma conta, você não vai ficar um bobo alegre, a gente te garante, mas você vai ficar uma pessoa um pouco mais tranquila, E falando em felicidade, né? A gente vai deixar até para um próximo episódio. A gente vai falar da nossa residência, que é o nosso baby, né? Uma das coisas que a gente está fazendo com tanto amor, que é esse curso de 360 horas, mas bem prático, gente, bem residência mesmo, bem mão na massa para os professores. E eu queria, antes de terminar esse episódio aqui, explicar um pouquinho, né, do que é o Maná, a palavra Maná. Acho que é legal, né, de contar. Sim. Muita gente fica tentando falar que é microelectronics, não sei o quê. Não, é a palavra mesmo, né? É a palavra maná. E ela fala no dicionário da língua portuguesa que é a coisa excelente, vantajosa. Tá certo ou não? Tá bom? Combina com a gente? Combina. Demais. Combina. E o maná também foi um alimento oferecido por Deus, está escrito no livro de Êxodos, ao pessoal que andava no deserto. Desesperançoso? E Deus mandava o maná, e o maná em hebraico é manhu. Traduzindo, o que é isso? A coisa que mais perguntam pra gente. O que é o maná? Não é isso? E é a pergunta mais difícil de responder, porque o maná é o que ele quiser ser, onde ele vai estar onde ele precisar estar, trazendo para a pessoa o que ela precisar ter para que ela viva bem, para que ela possa também derramar sobre o outro quando ela viver bem, né? Então, o maná foi aquele alimento oferecido de manhã. Você não precisava trabalhar, morrer para comer. Tu já tinha de manhã, né? A provisão já vinha de manhã e vinha todos os dias. Então, é interessante que o maná tem que fazer todos os dias, né? A gente tem sempre uma equipe correndo a maratona, outra em treinamento, outra descansando da maratona. E para isso, a gente tem essas bolinhas aqui que elas demonstram isso, né? A gente não quer que todo mundo corra a maratona o tempo todo em alta velocidade, mas a gente tem um tempo de crescer, tem o tempo de descansar, tem o tempo de aprender, tem o tempo de ensinar. Então, o tempo todo a gente anda, né, por essas bolinhas aqui de energia, de conhecimento, né, de amor próprio, eu acho, né, de engajamento. Então, acho legal mostrar, né, que tem a palavra, que tem essa força, tem as bolinhas que mostram esse movimento nosso o tempo todo, né, de encontro também entre nós, de pessoas diferentes, são azuis diferentes. A gente usa muita cor, porque em felicidade a gente sabe que a cor faz um efeito fantástico, né? E I'm a scientist, porque todos nós somos cientistas. A gente tem que pensar assim, né? A pessoa que é cientista, ela quer o bem, ela quer estudar uma coisa, ela quer aprender, ela quer... E é isso que a gente quer, né? Às vezes você não está num laboratório, mas dentro da tua empresa, tu pode ser um cientista, achar uma maneira melhor de fazer aquilo na tua casa, na tua escola, no pátio da escola. A gente desafia muitas crianças, né, a buscar soluções para a escola. Lembra os meninos que queriam pintar a parede uma de cada cor lá na escola, no Colégio Marco Antônio? Isso. Então é muito interessante trazer. E o tema espaço, gente, é porque a gente não tem limites.
tá? Vamos falar um negócio. Galáxias, se preparem, porque a gente está enviando muita gente para todas as galáxias. E é um termo bom, né? Que chama a criança, né? Teve uma vez, professor, que eu estava dando um bootcamp de extensão, acho que eu não mencionei isso com você, mas o aluno leu a palavra, eu não tinha explicado ainda a definição, e aí ele falou, professor, significa vida, não é? Aí eu falei, vida? Aonde? Ele falou assim, mana do joguinho, professor. Você lembra quando no joguinho você recebe uma poção de vida? É vida, não é? E eu, por um segundo, falei, também. É isso mesmo. Você tem quase a razão. Eu achei muito legal a associação que ele fez do jogo, do contexto dele, da palavra. Só pra... E o que eu acho legal também é que eles falam que é manamigos, né? Eles, É verdade. direto eles falam que eles são manazinhos, manazeiros, manamigos. É muito gostoso a gente ouvir isso da criança. E a gente tem experiência, só pra... No dia que a gente começou uma escola, daí eu fiquei doente. Quando a gente chegou na formatura das crianças, foi muito emocionante. Eles estavam tudo com a camiseta apertada, tudo com a camiseta pequena, mas eles com aquele orgulho de usar a camiseta do Maná. Eles estavam no 5º ano, eles iam sair do ensino municipal para o 6º ano nos estaduais, em outras escolas, e eles pediram para ser embaixadores do Maná, né, para fazerem essa diferença do Maná. Então, acho que para finalizar, eu queria deixar assim essa mensagem de que venha para o Maná, a gente está aqui para tudo, né? E nós trabalhamos muito na nossa imperfeição, isso é legal, a gente não acha que a gente é tudo, mas a gente trabalha muito isso. A gente ama os professores, nós temos os professores do Maná e muitos outros que não estão no Maná, mas que a gente também alcança, então é importante dizer isso, que o ensino público para nós é o caminho, né? Nós somos um grupo de pesquisa forte, nós temos hoje 11 doutorandos em ação, 5 mestrandos em ação, 35 doutores, 35 mestres, né, dentro do grupo, trabalhando no grupo. Nós temos 60 residentes, né? A gente vai falar um pouquinho no próximo episódio sobre isso. Vários bolsistas, né, de extensão, bolsistas ATP, então o Maná é muito grande e muito espaço para quem quiser vir. Eu vou convidar vocês aí para fazer o final aí desse... Professora, já que a gente está encaminhando para o final, né, na verdade eu queria fazer uma pergunta meio polêmica aqui, né, sobre qual é a área do Maná que a senhora mais gosta? É felicidade, é internet das coisas, é drones? Acho que muita gente tem essa dúvida. É tudo. É tudo. Ó, que resposta! Todas elas. E é interessante, Igor, porque sempre chega alguém para me desafiar de alguma coisa diferente, tipo com borofenos e grafenos, entende? É gostoso isso, né? Porque eu aprendo muito no Maná, eu me emociono muito no Maná o tempo todo, né? Eu me emociono não só com os resultados das escolas, mas com o crescimento de cada uma das pessoas que estão no Maná. Eu vejo como elas chegaram, eu vejo o empoderamento, né? O que eu acho mais legal também, em todas as disciplinas e verticais, tudo do Maná, é principalmente essa força de grupo. Essa força de time mesmo, é um negócio que pega, assim, às vezes tu tá querendo, já fizeram isso, o cara não fez o gol, você quer dar o cara, não fez o gol, mas a gente torce muito um pelo outro, né, então, essa pergunta é polêmica, é difícil, mas eu gosto de tudo, assim, hardware sempre foi minha paixão, e como tudo isso funciona em cima de hardware, eu tô fofa, entendeu? Eu tô tranquila, hardware é minha paixão. Legal. E até posso falar aqui, né, que os meus alunos realizam meus sonhos, assim, o tempo todo. Eu penso um negócio, fez, que legal. Professor, então, se o ouvinte que acompanhou toda essa entrevista e fala, cara, acho que eu gostaria de participar desse projeto, eu gostaria de entrar nesse grupo, como que eu faço? Talvez esse é o questionamento agora, e acho que o primeiro passo é seguir o Instagram, certo? Certo. Primeiro passo. Se você não está seguindo ainda, procura aí no seu Instagram, @ManáTeam, Maná_team de time. E é ali que nós publicamos as nossas ações, os editais, né, para aqueles professores que querem estar junto em diversas modalidades. O que mais, professora? Quase pra todas separar? as ações, né? Porque tem pessoas que cuidam do Instagram que falam assim, nossa, publica muito, coloca muita coisa, mas, gente, a gente nem coloca quase nada, porque são várias equipes, como eu falei, de várias universidades, escolas o tempo todo, né?
E às vezes até gerenciar essas publicações é complexa porque a gente tem várias coisas para fazer, né? Agora, para participar do Maná, você precisa de uma coisa: ter um coração fofo. Eu acho que essa vontade de dominar o mundo, não é dominar o mundo de ser um vaidoso, mas essa vontade de dominar o mundo daquelas pessoas que não têm sonhos. Tem muita gente aí que não tem sonho. Desde crianças aprendendo inovação, pensamento computacional, hardware, educação 5.0, que a gente nem vai fazer um só sobre isso, né? Até pessoas que estão aí querendo precisam de uma requalificação, precisam de uma nova posição profissional, estão desempregados, ou terminaram seus doutorados, estão aguardando um concurso. Então existem muitas pessoas que estão soltas, né, um pouco desacopladas, e a gente tem esse convite para vir para cá. Tem que ter um coração fofo, porque muitas vezes você vai chegar no Maná, isso está acontecendo nos bastidores aqui, temos alguém que está chegando no Maná, que até você aprender essa dinâmica é confuso, é complexo, porque são várias coisas, né? Mas precisa ter o coração fofo, porque é tudo muito corrido, mas é tudo feito muito assim, pensando sempre no outro, no bem-estar, no bem viver, numa sociedade mais justa, numa sociedade mais alegre, mais feliz, em famílias mais felizes, escolas mais felizes. Acho que isso aí muda o mundo, né? Ser coração e gente boa. Gente boa. Tem que ser gente boa. Se não for, a gente converte, tá? A gente converte. Se você achar que você não é gente boa, vem, porque a gente dá um jeito. Depois que entra no Maná, vira gente boa. Vira gente boa. Sem chances. Só pra destacar também que o Maná não é uma seita, né? Isso. E se você quiser descobrir da onde surgiu isso, próximo episódio. Próximo episódio. Meninas, venham, menina. Meninas das áreas de engenharia, ciência da computação, afins, estejam aqui conosco. Nós somos um movimento de meninas. De meninas. E outra coisa, é interessante também dizer que o Maná, ele acolhe hoje o ramo estudantil do I3E dentro da UEM, e as meninas de engenharia dentro da UEM, elas estão sob a nossa responsabilidade. Dentro do nosso projeto, a gente deixa esse pessoal bem livre, mas o Maná contribuiu com o começo disso lá em 2015, 2016, empoderou, faz tudo, abre portas, compra passagens, enfim. Então aqui também eu queria deixar, né, o nosso coração aqui pro I3E, tanto o ramo estudantil quanto as meninas de engenharia. A gente tá aí com vocês também. Certo? Certo. Aquele tchau, então, e fique muito tranquilo para os nossos próximos episódios. Até uma próxima, pessoal. Valeu. Até mais. Até mais.